Ela é um projeto de bebê. Ontem eu a vi no ultrassom. Parecia ótimo seu habitat exótico. O líquido amniótico é tão bom. Olá, este é o Papo de Mãe. O programa que ajuda você a entender melhor os seus filhos e a vida em família. Olha que delícia, essa é a Rafaela. Pena que não é minha. Uma delícia, né, Mari? Sua sobrinha, né? É. Pode se animar, Rô, você ainda pode ter mais. O tema do programa de hoje é a gravidez. Muitas mulheres que não têm filhos escreveram pra gente para dizer que gostam do programa e que estão tentando engravidar. Por isso, vamos falar sobre como se preparar para a gravidez, o que fazer durante a gestação e o que vem pela frente logo que o bebê nasce. Antes de conhecer as mães, eu quero apresentar para vocês um pai que está aqui no estúdio, o Fernando. Cadê o microfone para o Fernando? Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Quem é essa no seu colo? A Maria Luísa. Quanto tempo ela tem? 3 meses e meio agora. Que linda, e que cabelos de lacinho, né? Eu estou muito feliz, o Fernando está aqui porque você escreveu para o nosso site contando sobre a Maria Luísa, né? Como é que foi que você tomou essa iniciativa de escrever para a gente? Bom, eu estava comentando com a minha esposa, porque a gente acompanha praticamente junto da gravidez. A gente já começou a assistir o programa e foi interessante que alguns temas estavam muito próximos daquilo que a gente estava passando. E aí, nós tivemos uma oportunidade de vir a São Paulo. Porque vocês são de Goiás, né? Estamos morando em Goiás atualmente, moramos lá. A Maria Luísa é goiana, mais precisamente jataiense, na cidade de Jataí. E aí, surgiu essa oportunidade de escrever para vocês, contando, relatando aquilo que a gente está vivendo, porque afinal de contas é tudo novo, né? É verdade. Cada fase é uma fase. Então hoje você vai ficar cuidando dela para a gente poder conversar com a sua esposa, né? Obrigada. Agora o papai vai te acalmar, tá bom? Vamos ver se ele se sai bem. As mães que já passaram por tudo isso sabem que quando nasce o bebê, um novo universo se abre em nossa vida. David Almeida traz a vez do pai, reportagens de Rosângela Santos e o papo pelas ruas com Pedrinho Tonelada. Veja os destaques deste Papo de Mãe. O depoimento emocionante de uma jovem mãe que lutou durante 6 anos para engravidar. E quando o filhinho tinha 2 meses, ela teve que enfrentar uma depressão pós-parto, que só foi descoberta quando já estava em estágio avançado. Na sua gravidez, a senhora realizou os exames que os médicos pediram, tipo pré-natal e outros exames mais ou não? Todos. Fiz todos certinho, como o médico pediu. Fiz o pré-natal certinho. Você acompanhou o parto da tua esposa? Eu não assisti não, cara. Só de ver a criança lá depois já quase passei mal, que eu sou meio fraco com esse lance aí. Bom, então agora a gente vai conhecer essas mães ou futuras mamães. Você é a mãe da Maria Luísa, Sim. Né? Uhum. E a Camila. Isso. Como é que tem sido essa experiência? Ela tá Tudo com novo, 3 meses e meio. Tudo absolutamente novo, cada dia uma experiência nova. Você já se recuperou do primeiro mês? Já me recuperei. Ela tá tão bem nesses últimos dias que eu já me recuperei especialmente da primeira noite. Foi bem estranha. Ela chorou bastante, chorou a noite inteira. Eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Porque a Carmen vai passar por isso daqui a pouquinho. Fala pra ela que o primeiro mês é complicado, mas depois melhora. Passa e fica maravilhoso. Passa, melhora. Passa sim. Você tá grávida de quantos meses, Carmen? 7 meses e meio. Do?
Do Pedro. Do Pedro. É. E qual é a sua expectativa, assim, nessa fase da gestação? Você está ficando muito ansiosa para ver a carinha dele? Essa semana eu fiz outro ultrassom e é impressionante, né? Porque até eu estou na 30ª semana, então a gente fica querendo, ao mesmo tempo que está na expectativa, mas não quero que saia ainda, que ainda não está na hora, então eu fico, filho, fica aí. Quero te ver, mas mantém aí, espera que falta pouco. Mas a vontade de ver o rostinho, pegar no colo, né? E a Fernanda não tem filhos, não está grávida, mas já está pensando nisso. Com certeza, né? Estou com 32 anos e chega uma fase que todas as suas amigas estão grávidas, a família começa a pressionar muito, todo mundo pergunta, e aí, quando vai ser a gravidez? Enfim, eu quero muito ser mãe. E para ajudar essas mães de primeira viagem, estão com a gente o Dr. José Luiz de Oliveira Santos, que é ginecologista. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E a psicóloga especializada em gestação, Daniela Andretto, que também é doula, né? Explica pra gente o que é doula, porque tem muita gente que não sabe, né? Doulas são mulheres, né, que acompanham gestantes no pré-parto, parto e nascimento, auxiliando, dando informações também sobre a gestação e também, principalmente, num trabalho de preparação para o momento do nascimento. A doula vem resgatar bem o protagonismo da mulher para a experiência do parto. Depois você vai ter que escrever um texto para o nosso site para dizer como é que uma mãe grávida de 7 meses mantém forma linda assim, né? Isso varia muito de uma mulher para outra, né, doutor, de acordo com o metabolismo? Parabéns, né? O ideal durante uma gestação é que se engorde ao redor de 12 quilos. Em média, 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg no máximo por mês, né? Os pacientes que exageram, passam esse peso, predispõem a uma série de coisas, diabetes, hipertensão. Então, parabéns. Doutor, e essa questão dos hormônios, porque eu acredito que a mulher, quando fica grávida, os hormônios virem assim, é uma loucura, né? Uma explosão. Isso também atinge muito o psicológico da mulher? Como que funciona isso? Deixa a mulher, às vezes, mais emotiva, algumas mais chorosas, né? Por isso que é importante, às vezes, sem explicação nenhuma, a necessidade do acompanhamento, às vezes, psicológico, de outros profissionais, né? Para a Fernanda, que ainda não engravidou, está pensando nisso, ela já pode preparar o organismo, tomar alguma vitamina, ou até, não sei, ela precisa fazer alguma dieta específica para se preparar para a gravidez? Planejou a gravidez? No período adequado, a vacina da rubéola. E uma coisa que vocês estão ouvindo falar, e esse programa de âmbito nacional ajuda a difundir. Vacinem H1N1. E o ácido fólico, por exemplo, que durante um período falaram tanto, não sei. Eu já ouvi, a gente fica na dúvida. Deve tomar para prevenir defeitos do tubo neural. São deficiências que podem ocorrer na coluna e aparecer herniações, que mas toma pré-gestação? Pré-gestação. Pré-gestação. E durante a gestação, pelo menos 3 meses antes. 3 meses antes. Pelo menos 3 meses antes. Como é que você se preparou para a sua gravidez, Carol? Então, eu e meu marido, a gente estava no momento da nossa vida profissional mais estável e aí a gente achou que era o momento. Isso em outubro de 2008, mais ou menos, isso. Outubro, setembro. E aí a gente fez uma consulta ginecologista, ela indicou que eu já comecei a tomar ácido fólico, eu já comecei a tomar. E foi interessante que eu fui engravidar em maio do outro ano. Então eu tomei ácido fólico praticamente 6 meses antes da gestação. Como é que foi o parto, né? Porque acho que a gestação deve estar a gestação foi absolutamente tranquila e a Maria Luísa nasceu no dia que ela completou 40 semanas de parto natural induzido. Porque acho que ela queria ficar na barriga da mamãe. Foi tudo como programado, hein? Mas vamos dizer para as mães que isso é uma exceção. Porque todas as mães criam essa expectativa e nem sempre acontece assim. Verdade. E não por isso precisam ficar frustradas. É verdade. A ginecologista, a gente sempre quis, eu sempre quis, busquei o parto normal, né? Mas a gente sabe que existem condições ginecológicas, obstétricas para isso. Preferentemente, o parto normal sempre é a melhor via, né? Só via alta, o parto operatório, o uso do fósforo, com indicações precisas, né? Sempre é melhor para a mãe e para o feto. A recuperação é melhor, inclusive, mais rápida. Foi super tranquila a recuperação. Agora a gente vê que você deu sorte dele já ter experiência com os irmãos mais novos. Com os primos, né? Seu marido vai acompanhar, ele está preparado? Vai acompanhar. Ele falou
falou que eu só quero ver se vai até o final, né? Você vai ficar ali do meu lado mesmo. Tem que levar alguém para cuidar dele. Pois também. Mas sabe que até eu tenho muitas perguntas de telespectadores e telespectadoras que escreveram aqui pra gente. Mas antes eu queria também, acho legal a gente dizer o seguinte, que às vezes a mulher fala assim, eu vou engravidar no mês que vem, eu me programei, não sei o que, então, ou então vou engravidar em fevereiro de 2011. E não é assim que acontece, né? A natureza, se fosse assim, se desse para programar, né? Nem sempre. Mas conversando até informalmente com a gestante aí no 7º mês, às vezes programa-se a gravidez e ela me contou nos estudos que ela teve até uma gravidez ectópica, uma gravidez fora do local, né? A pessoa submeteu a cirurgia e tal, e depois, espontaneamente, programou-se e engravidou. Quer dizer que antes você tinha sofrido um aborto, cara? Isso, fez 3 anos, agora em janeiro, eu tive uma gestação ectópica. Uhum. E o aborto, ele é muito mais comum do que a gente imagina também, né? Quando as mulheres passam por isso, sofrem tanto, e quando você começa a conversar, você vê que mais... É comum, né? Uma boa parcela das gestações encaminham para o aborto espontâneo. Então, eu vou aproveitar porque uma diferença entre a gravidez ectópica e o aborto, para os telespectadores entenderem. Pode explicar. No caso dela, a gravidez ectópica é uma gravidez que se gera fora do ambiente intrauterino, ou na trompa, ou no ovário, às vezes até abdominal. E o procedimento é cirúrgico. E o aborto pode ocorrer espontaneamente, com a gravidez gerando topicamente, né? Em algumas situações, forma-se o saco gestacional e não forma um embrião, como a gente chama popularmente de ovo cego. E a natureza encarrega de se eliminar. Não é culpa da mãe, da gestante. E normalmente é nas primeiras semanas, Primeiras semanas. A Francine Delgado de Boituva, no interior de São Paulo, obrigada pela sua participação. Ela escreveu para dizer que está entrando agora também nesse universo, que o Francisco tem apenas 1 mês, que está tudo fresquinho, que ela está amando, apesar de algumas aflições. Então não tem como, né? Ela disse, sou professora, casada há 30 anos, mãe muito feliz do primeiro filho, Francine Delgado. E a Maria Eduarda, que ainda não é mãe, já está cheia de dúvidas também. Acho que é como a Fernanda. Fiquei sabendo que se a mulher fizer musculação na região da barriga antes de engravidar, é benéfico, pois os músculos ficarão fortes para sustentar o bebê. Faz sentido isso, doutor? De certa forma, sim, né? Todo o exercício físico ajuda a paciente, do bem-estar psicológico, físico, etc. Fazer exercícios que ajudem e fortaleçam a região perineal na hora do parto normal contribui também. Você fez algum exercício físico durante a gravidez? Não, eu fiz dieta antes da gestação, emagreci um pouco. Como eu já estava planejando, eu emagreci um pouco, até na expectativa de não ficar muito acima do peso, né? Mas exercício físico não, até por conta do excesso de trabalho ali, não tinha muita oportunidade. A Carmen corre atrás de um monte de criança, Caminhar 15 a 20 minutos por dia, né? Acho que é isso. 200 crianças por dia. Isso ajuda. A Carmen trabalha numa escola, então ela fica correndo atrás das crianças. Exercita-se naturalmente, né, cara? Ela pergunta aqui, então, como que faz para prevenir estrias e doenças como a hipertensão? Você vê que é bem, as dúvidas são amplas. Bom, estria também acho que vai do organismo de cada uma, mas tem a estria, cremes, né? A prevenção, para falar um português simples e claro, estria não tem resultados, que são a distensão das fibras colágenas que rompem e acabam ocasionando as estrias, que mudam a cor, etc. O que ajuda a prevenir é não engordar. Bom, você teve uma gravidez bem tranquila, né? A da Carmen também, não tiveram esse problema da hipertensão, mas muitas mulheres desenvolvem na gravidez. A hipertensão é uma coisa importante. Como eu trabalho num programa público, chama Rede de Proteção à Mãe Paulistana, eu trouxe até um material para ser disponibilizado às gestantes, e um desses encartes é como prevenir a pré-eclâmpsia, né? O que é isso? É uma doença hipertensiva da gravidez, que geralmente ocorre e acomete as mulheres a partir da 20ª semana da gravidez, associada à proteinúria. Até no nível público, como a gente consegue isso através de campanha? Que a principal causa de morte, mortalidade materna no nosso país, ainda é a hipertensão, né? Depois nós tivemos o H1N1, que vão ser divulgados números mais para uma novidade, mas nós estamos lutando para diminuir os índices de mortalidade materna por hipertensão arterial. Quer dizer, então é importantíssima a prevenção. Dá para controlar isso, controlar com a medição da pressão, fazendo
a proteinúria in fito ou até a proteinúria de 24 horas, que é um exame mais específico, e encaminhar para os centros próprios, que cuidam dessa... A gente falou do que aconteceu com a Carmen e várias telespectadoras escreveram sobre aborto, né, Roberta? Nós recebemos muitas perguntas, Mariana. Eu vou ler agora o que foi enviado pela Fabiana Betel. Obrigada pela participação. Olá, meu nome é Fabiana, tenho 32 anos e perdi minha segunda gestação com 25 semanas. Meu diagnóstico é incompetência istmo-cervical. Sendo assim, gostaria de sugerir um programa a respeito do assunto, uma vez que não há muita divulgação e nem informação a respeito. O que é essa incompetência istmo-cervical? Vem a ser o canal do útero. O istmo é uma região do colo uterino que tem o colo uterino, imagina o útero como se fosse a minha mão, e há uma dilatação, como se fosse uma frouxidão nesse canal cervical. Tem como costurar, exato, não é? Então, existe um procedimento médico que a gente chama de cerclagem. Que é a colocação da fita ao redor do colo do útero, como se fosse amarrando. E com isso ela consegue avançar na gravidez. E a Camila Medeiros da Rocha também enviou um comentário sobre aborto, doutor. Percebo que muitas mulheres passam por isso e não sabem lidar muito bem com essa questão. Existe o aborto retido, o provocado, a curetagem, a dor, o sangramento, enfim. Muitas mulheres perdem o bebê na primeira gestação, outras perdem quando já são mães e outras nunca conseguem ter seus filhos porque já abortaram mais de uma vez. Percebo que esse tema não é muito debatido pela mídia, mas inúmeras mulheres têm vergonha de falar sobre isso. Acredito que vocês do programa Papo de Mãe vão saber falar desse assunto difícil. Desde já agradeço, obrigada. Então estamos aqui falando, hein, Camila? Psicologicamente eu queria entender um pouco, porque tem mulheres que têm 1, 2, isso afeta também até, às vezes ela está saudável e não consegue engravidar novamente, porque aquilo fica tão na cabeça dela que ela acaba tendo ali uma falha, não sei. Não é indicado até uma gravidez tão seguida, não só por questões físicas, mas também porque aquele processo não passa inerte em você, né? Muitas mulheres às vezes até podem sentir que não, aquilo não mexeu comigo, mas de alguma maneira aquilo traz alguma repercussão e que é importante essa repercussão ser trabalhada pela mulher junto com algum profissional que possa ajudá-la. E depois quando você fica grávida, passa tudo, né? Daí esquece, não é? Acho que a gente até acabou já respondendo também para a Ludmila Cordeiro. Eu vou só ler o que ela escreveu, mas a gente já falou sobre o assunto. Ela trabalha com educação infantil e é aspirante, como a Carmen, e é aspirante à mãe. Descobriu o Papo de Mãe há pouco tempo e virou fã. Muito obrigada, a gente adora receber todos esses elogios. Estou tentando ser mãe e acabo de passar por um aborto espontâneo. Até acontecer comigo, não sabia que abortos espontâneos eram tão comuns. Acho que seria interessante informar mais as pessoas que estão buscando a maternidade. Então, acho que é isso. É importante a gente dizer para que a pessoa, se eventualmente passar por isso, não tome um susto também, não fique achando que é só com ela que acontece, né? As consultas de pré-natal no Sistema Único de Saúde, o SUS, cresceram 125% em 6 anos. A Organização Mundial de Saúde recomenda às gestantes a realização de pelo menos 6 consultas de pré-natal. O ideal é que as mães iniciem um pré-natal no primeiro trimestre assim que souberem da gravidez. Como é que foi o seu pré-natal? Foi constante. Desde o planejamento da gravidez, um contato intensivo com a médica. Médica muito especial também, muito bem formada, muito bem... Mãe também, cuidando um pouquinho da gente, foi muito legal. Doutora Simone lá de Jataí, queria mandar um abraço para ela. Bom, a nossa conversa continua daqui a pouquinho, então, porque no próximo bloco vamos falar sobre depressão pós-parto, o que é e como tratar. E também aqui no estúdio, um pediatra que vai falar dos primeiros cuidados com o bebê. O Papo de Mãe volta já. Durante a gravidez a senhora sentia algum tipo de enjoo? Sentia, mas eu comia bastante azeitona. Por que azeitona? Porque parava meu enjoo. Então só sentia enjoo e comia azeitona e passava? Sentia vontade de comer pé de galinha. Pé de galinha?
E você, Carmen, tem tido muitos desejos? Teve muito enjoo? Como é que é? Não, foi tranquilo, não tive muitos enjoos. Agora, no começo eu gostava muito, tinha que ser tudo fruta bem gelada. Então, laranja ia antes para o congelador, limão para fazer um suco, tudo para o congelador. Azeitona você não... Azeitona não, nem pé de galinha. Será que você vai ter muito desejo? Eu acho que sim. Você já tem sem estar grávida? Exatamente. Para a Camila a gente pergunta depois que ela saiu para amamentar, porque a Maria Luísa estava com desejo de leite. E agora a gente conta com a participação também do Dr. José Nélio Cavinato, que é pediatra. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Com quantos dias o recém-nascido deve passar pela primeira consulta no pediatra? Então, normalmente de 7 a 10 dias. Alguns dados, alguns detalhes que mostram que a mãe pode ir antes. Se o bebê começar a ter a icterícia um pouco mais forte, isto é, começar a ficar mais amarelinho, se começar a... Porque normalmente um bebê, ele mama e faz cocô quase todas as mamadas. E faz xixi praticamente todas as mamadas também. Tem xixi na fralda. Se começar a ter 2 ou 3 fraldas sem xixi, se começar a ter menos de 2, 3 evacuações por dia, a mãe deve ir antes ao pediatra, porque ela pode estar perdendo peso e pode precisar de uma melhor orientação da amamentação. Desidratar, o bebê está perdendo peso. Agora, o senhor falou da icterícia. Acho importante dizer também que às vezes as mães vão para a maternidade e falam: meu filho está com icterícia, vai ficar no banho de luz. É muito mais comum do que a gente imagina também a icterícia, né? Sem dúvida nenhuma. Mais ou menos 20% até tem icterícia, que a gente diz fisiológica. A Carmen, ela já pode ir preparando o seio para a amamentação? Qual a importância da amamentação para a Carmen e para o bebê? Em relação a seio, eu passo para o meu amigo ginecologista em primeiro lugar. Isso é muito importante. Como que você poderá preparar essa mama? Às vezes exercícios, quem tem a mama, por exemplo, umbilicada, existem exercícios para protuir, para fazer com que esse mamilo saia um pouquinho, né? A tomada de sol, 10 a 15 minutos antes de 10 da manhã e depois das 4 da tarde também é recomendável. A buchinha, né? A bucha, ela... Ou passar a bucha no passar seio. a bucha no seio. Para o bico, engrossar o bico, né? Falam, né? O sol é mais recomendável. O sol nesses períodos mais adequados, antes de 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Acho que um dos grandes mistérios da amamentação, para o sucesso da amamentação, é você ter uma pega correta, é o bebê poder pegar corretamente, isso que vai prevenir a rachadura, a fissura, e é o que vai ser importante para que o bebê consiga tirar o leite que ele precisa, para que esvazie a sua mama também, e com isso a sua mama vá produzindo conforme o bebê vá sugando. Então, pega correta, que é a boquinha bem aberta, a bochechinha cheia, grande parte da areola dentro da boca do bebê, isso é o grande Você dá orientação da sobre isso também, como Eu sou conselheira de amamentação. Inclusive, quem tiver mais dúvidas sobre a amamentação, pode escrever para o nosso site. Eu fico disponível para responder. Deixa eu aproveitar, então. Eu ouvi falar que para dar de mamar, se em vez de você ficar alternando os seios em uma mamada, que isso não é bacana. Isso é uma pergunta excelente, porque antigamente tinha mesmo, né, na época das nossas avós, 15 em um, 15 em outro e tal. Foi feito um estudo que percebeu que o leite, ele tem uma camada no começo, meio e final, então que você precisa aproveitar toda aquela mamada daquele seio. Então, cada mamada é num seio, uma vez em um, na próxima mamada. Você falou do tempo das nossas avós, quando eu amamentei 7 anos atrás, me orientaram assim. São as recomendações no seu consultório, doutor? É o seguinte, veja, durante mais de 2.000 anos, provavelmente mais, a mãe amamentou de um peito, mais ou menos 15, 20 minutos. Aí, depois trocava a fralda. O bebê, quando muito pequenininho, o bebê realmente, ele acaba cansando, esse é um exercício para ele acaba cansando. Geralmente os bebês menores acabam cansando, aí a mãe aproveita, troca a fralda, aí o bebê normalmente ele tem um reflexo gastrocólico muito grande, ele faz cocô na primeira mamada. Aí troca, ele acorda, você evita a assadura ao trocar, aí vai para o segundo peito. No segundo peito talvez ele não mame tanto. Existem então dois métodos, voltar para o mesmo peito ou ir para o outro.
ainda não dá para dizer que esse método de voltar para o meio seio, para o mesmo seio, é tão melhor que ir para um segundo seio. Não tem o manual de instruções. Acho que os dois métodos são ótimos. Talvez a mãe tenha que testar um pouco. De repente, a própria mãe e o bebê se adaptam mais. O importante é amamentar. Mas de quantas em quantas horas? Veja, doutora? o bebê vai mamar, e a literatura e todo mundo fala, ad libitum, quer dizer, pela própria vontade. De modo geral, ele acorda a cada 2h30, ou cada 3 horas. E... No comecinho, tá? Depois, depois você volta. Depois melhora. É importante salientar que nos primeiros 10 a 12 dias de vida não existe cólica, não existe gases, as mães vêm sempre com essa queixa, não existe. Existem outras coisas que fazem o bebê chorar. Até que a quantidade de leite, que é uma das coisas mais prováveis, nesse caso, o leite não seja suficiente, aí você tem que pedir uma orientação. Sempre tem que arrotar, doutora? Até é importante isso para a Carmen, viu? Sempre tem que arrotar? Sem dúvida, sempre é importante arrotar. E se a criança não arrota, você fica tentando... Lógico, você não vai ficar... Tem um tempo? Assim, normalmente não tem muito estabelecido, mas normalmente você deixa 5, 10 minutos em pezinho, porque a criança mama e evidentemente vem o leite e o ar juntos. Depois, para colocar no berço, de lado, depois que mama, tem um manual? Isso tem, né? Uma posição certa? Isso é uma literatura muito americanizada. A literatura americana pede para só deixar o tempo todo de barriga para cima. Eles têm muito medo de morte súbita, provavelmente a estatística deles é mais séria que a da gente, a gente não vê tanto aqui, mas eles têm muito medo de morte súbita. E morte súbita está relacionado principalmente com dormir de bruços, mãe fumante, mãe que compartilha o leito com o marido e a criança e muito agasalho para a criança. É porque o Ministério da Saúde até agora, eu lembro, de vez em quando mudava essa orientação. Nasceu um filho, põe de barriga para o lado. Nasceu outro filho, põe de barriga para cima. Agora a orientação do Ministério é que coloque de barriga para cima, mas mais por essa questão da morte súbita do que... Só por essa orientação. É assim, às vezes a gente permite a mãe deixar de ladinho durante o dia, mas aqui eu tenho que falar o que a literatura fala, e a literatura fala para fazer isso, dormir de barriga para cima. Agora, quer ver uma coisa? Carmen, você estava no intervalo, falou para mim, já fiz um quarto para minha mãe lá em casa, para ela cuidar do quê? Do umbigo. Nossa. Você fez um quarto lá na sua casa para minha mãe, isso mesmo, para ela me ajudar no cordão umbilical. Nossa, isso é muito fácil. Porque eu falei, não, vai ser sua. O coto umbilical, né, que é o nome técnico, as mães têm muito medo, né? Nossa, dói. Não dói. Mas é uma porta de entrada para infecções, né? Lógico. Então tem que limpar direitinho. Eles vão te orientar lá na maternidade. Como fazer a higiene do coto umbilical? Assim, você vai receber um álcool 70 e você vai limpar em todas as trocas durante o dia, vai pegar um cotonete, vai colocar o cotonete no álcool e vai limpar. E não precisa comprar o álcool porque eles dão na maternidade, né? Viu? Não precisa se preocupar, sair para a farmácia. O coto umbilical costuma cair com quantos dias? Então, porque ele vai secando, aquele pedacinho de umbigo que fica lá, vai secando. Mas é engraçado que antigamente... Você voltou. Não, fica bem grande, Lili. Você voltei do mamar. A sua filha agora está satisfeita, então? Tá bem alimentada? Tá, Cadê? tá sim. Tá Ó, a cara de feliz dela. Tá mais tranquila. Olha lá. Tá satisfeita. E a gente até falou sobre a amamentação aqui. Você amamentou, você deu um peito só ou deu os dois? Vamos matar nossa curiosidade. Eu dei um peito só. Eu fui orientada dessa forma. Dar um peito só, de 40 minutos, por volta de 40 minutos. Para ela atingir o leite gorduroso, que é o leite que engorda. Mais ou menos por aí. E ela arrotou? Sim. Você vai ver, eu não sei se aconteceu com vocês, mas eu vejo acontecer com muita gente, conflito com as nossas mães, porque na época delas tinha uma orientação e agora tem outra. Até em relação ao cordão umbilical, né? Eu lembro que, acho que quando eu era pequena, tinha uma orientação de colocar esparadrapo, enrolar a criança toda para o umbigo não ficar para fora. E agora a orientação é tratar com o umbigo completamente à vontade, né? Doutor, nós vamos falar agora sobre um assunto que assusta muitas mulheres também, que é a depressão pós-parto. Veja na reportagem de Rosângela Santos. Com um sorriso no rosto, feliz, finalmente Andréia consegue acompanhar, consegue curtir cada conquista do pequeno João Pedro. O menino de 9 meses é um fofo. Foi muito esperado. Andréia passou 6 anos tentando engravidar.
Já estava partindo para um tratamento quando recebeu a notícia que encheu a casa de alegria. A gravidez, segundo ela, foi super tranquila. João Pedro nasceu de parto normal e quando veio para casa, foram os pais, sozinhos, que cuidaram dele. A gente apanhou um pouquinho no começo para descobrir como é que fazia para cuidar dessa coisa pequena. Como é que funcionava, porque não vem com manual de instrução, né? Andréia sonhava amamentar o filho durante muito tempo, mas como acontece com muitas outras mulheres, o leite dela não era suficiente para o bebê. E a mamãe de primeira viagem foi obrigada a, antes dos 2 meses de vida de João Pedro, complementar as mamadas com a mamadeira. Eu não aceitava de jeito nenhum a possibilidade de eu ter que dar mamadeira para ele. Eu achava que ele tinha que amamentar no peito, tinha que mamar no peito, eu tinha que amamentar, custasse para mim o que tivesse que custar. E eu cheguei a dar mamar para ele, uma noite que ele chorou durante praticamente mais de 1 hora com fome, e eu colocava ele no peito, eu colocava ele no outro, e eu chorava, porque meus peitos começaram a dar ferida, a sangrar, e não saía leite. Andréia já tinha ouvido falar em depressão pós-parto, mas não acreditava que isso pudesse acontecer com ela. A amamentação começando a desenvolver uma carga de estresse muito grande, muito nervosa. Eu chorava demais, eu comecei a não dormir, por culpa até, porque eu não conseguia amamentar. Eu cheguei a ficar 3 dias dentro do meu quarto com ele, fechada, no escuro, sem abrir a luz, sem abrir a janela para ver a luz do dia, nada. Ele dormia no carrinho e eu ficava deitada na cama. E ao mesmo tempo eu comecei a desenvolver um pânico de ficar sozinha. Eu comecei a ter dores pelo corpo. Meu marido saía para trabalhar, eu ligava 20 vezes para ele, volta para casa. Eu só pedia para que ele dormisse. Eu tinha pavor, pânico de pensar do bebê acordado, e eu sozinha com ele acordado, o que eu vou fazer? Quando procurou o médico, Andréia levou um susto quando ouviu o diagnóstico. Eu me lembro que ele falou assim, você está com depressão pós-parto, puerperal, que eles falam, né? No grau severo, com tendência para psicose. Quando ele falou isso, eu falei assim, não é possível. Como assim com tendência para psicose? Eu não tô louca? Um diagnóstico que pode ser feito bem no começo, poupando pais e filhos de tanto sofrimento. Você vai rápido ao médico, vai melhorar bem, não vai chegar a ficar grave e você tem uma qualidade de vida muito melhor. Então chega a ser injusto que esse negócio preconceituoso de que é frescura, você não precisa disso, vai lavar um tanque de roupa que melhora, já não ouviu? A psiquiatra Juliana Armani fala da importância da família estar informada e ficar sempre em alerta, porque a mãe, que sonhou tanto com este momento, dificilmente aceita o quadro da depressão. Ela não vai pedir socorro facilmente, nem vai dizer não estou aguentando, como também ela pode dizer não estou aguentando, essa criança não dorme, escutar, é assim mesmo, ter filho é assim. O tratamento é com medicamento e falar para a paciente que ela tem que reagir, que ela tem um filho lindo, um marido bacana, tem apoio, isso não adianta. Até isso piora, né? Porque a gente já está com uma carga sobrenatural, né? Uma carga dobrada de trabalho com a criança, com tudo. Mas, além de tudo, a gente tem que dar conta, a gente tem que reagir, não é escolha, não tem uma escolha entre estar doente. Não é uma questão de força de vontade ou de caráter ou de... Ai, que ingrata, né? Essa menina linda teve um filho lindo, uma filha linda e não tá chorando. Não é uma opção, é uma doença. 7 meses depois, Andréia ainda está em tratamento. Já diminuiu os remédios e agora já se sente segura. Cuida sozinha do João Pedro. Resolveu até parar de trabalhar para se dedicar durante um tempo só ao filho. E eu queria estar com ele. Como eu ainda estava no processo de recuperação, eu não pude curtir tanto quando ele era muito pequenininho, como eu gostaria de ter curtido. Então eu acabei optando em parar de trabalhar agora e ficar com ele pelo menos durante esse ano ainda. Então, eu acho que o que apareceu que foi bem interessante foi falar assim que é muito difícil a mulher procurar ajuda de imediato. Normalmente as mulheres que se sentem deprimidas, elas se sentem muito culpadas e não aceitam esse comportamento, que é um comportamento não esperado socialmente. Elas têm vergonha de pedir ajuda? Elas têm vergonha. Mulher de pós-parto que tenha tido alguma dificuldade, alguma tristeza, elas têm muito medo e culpa de colocar isso para fora, né, de serem julgadas, né? É importante a gente desmistificar
que logo após parto a mulher tem que estar linda, satisfeita, feliz, ela tem que se adaptar às novas mudanças e aos novos papéis que são exigidos dela. Porque senão isso né? acaba influenciando nos cuidados com o bebê, né, doutor? Sem dúvida. Elas começam a ficar assim, bastante cansadas. Não é incomum elas chegarem no consultório e perguntarem e contarem pra gente que elas não tomaram café da manhã, não fizeram mais nada, não almoçaram, voltaram. Chegam é lógico, sem dúvida nenhuma, uma mãe deve tomar mais ou menos 2,5, 3 litros de líquidos por dia. E então, no próximo bloco, Davi de Almeida e a vez do pai. Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fiquem com o Pedrinho Tonelada. Eu senti. Qual? De uma gravidez eu comia muita alface, da outra macarrão. Eu senti. Tá. Então a senhora já estava com crianças que já tinham um certo, vamos dizer assim, queda gastronômica. Isso. Tinha vontade de comer bolo de aniversário. E comia? Nossa, todo dia. Bolo de aniversário e 1 litro de leite, todo dia. Bom, então a senhora engordou bastante na gravidez? Nasceu com 3,910 kg. A senhora chegou a engordar quanto na gravidez? Eu pesava 42 quilos, eu fui para 70 e poucos quilos. Engordou mais de 30 quilos? Engordei muito. Mas depois recuperou, quer dizer, recuperou não, né? Perdeu o peso. Perdi o peso, né? E não achou mais? Não. Acabou agora. Só ele mesmo. Tá certo. Como foi a sua gravidez? Na adolescência, com 16 anos já era mãe. Com? 16 anos. Adolescente? Isso. A senhora já era mãe? Já era mãe. Tá. E essa gravidez como é que foi? A senhora fez exames, a senhora fez pré-natal? Fiz. Fiz pré-natal, fiz todos os exames direitinho para ver se tinha um tipo de doença, alguma coisa. Graças a Deus não tive nada. A minha gravidez foi difícil, né? Porque eu tinha tireoide, né? E o médico falou que eu não ia engravidar e acabei engravidando, né? Aí eu tinha que fazer o pré-natal e acompanhar, passar pelo médico da tireoide, né? Isso foi até os 9 meses. Mas aí ele nasceu, ficou 7 dias internado, mas graças a Deus foi tudo bem. A senhora fez todos os exames que os médicos pediram? Fiz todos os exames da gravidez e da tireoide. E tenho aqui uma participação de um pai que nos escreveu, o Ricardo Belo de Matos. Na verdade, ele é um futuro papai, olha. Pessoal, é papo de mãe, mas os pais gostam de participar, né? Seu marido assistir com você, Sim, né? Com certeza. Olha, ele diz o seguinte: antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar o programa que passa informações muito legais aos pais e futuros pais, que é o meu caso. Eu sou músico e já li algumas matérias sobre a musicoterapia e sua aplicação na gestação e para o bebê. Portanto, gostaria de um dia ver um programa com esse tema. Obrigado e muito sucesso. Observação: através de vocês conheci o balde para dar banho no bebê e vou presentear uma amiga que está grávida e a minha irmã também grávida de gêmeos. Atenciosamente, Ricardo Matos. O que a gente pode falar sobre a música para o bebê na gestação e no pós-gestação? A música, ela, principalmente a música que é do interesse da mãe, que venha do agrado da mãe, né? Ela promove liberação de endorfinas, ela também tranquiliza muito a mãe, e isso é um ritual que ela pode criar, e isso já faz também com que a mãe entre em contato com o bebê dela, né? Então é que nem ela estava falando, eu converso muito com ele, tá? Então a musicoterapia, ela também é um momento de relaxamento e de encontro com aquele bebê. E depois, né, tem alguns estudos aí que falam que talvez exista uma memória também do bebê depois para essa música, né? Então, é um momento de curtição, né, que ela pode aplicar antes da gestação, né, antes como uma música que ela gosta, durante e depois para curtir com o bebê também, né? Tem uma outra pergunta, né, Ru? Tem. A Miriam de Uberaba escreveu o seguinte: obrigada, Miriam, pela participação. Estou grávida de 8 semanas, tomo ácido fólico e estou feliz. Tenho 34 anos, mas tenho uma dúvida. Menstruei aos 18 anos. Isso influencia ou não?
pois minhas colegas menstruaram aos 13, então estarei ovulando até mais tarde? Obrigada, Miriam. Olha, ela quer ter mais filhos. Não, Já de tá certa pensando. forma, não. Eu tenho algumas pacientes que têm a menarca, a primeira menstruação, mais tarde. Mas à medida que ela adquire a capacidade reprodutiva, que nem aos 18, já gestou, não tem nenhum problema, né? A gravidez muito tarde, ao redor de 40 anos, é essa noção que tem que se passar. Esses óvulos têm 40 anos de idade. É diferente da espermatogênese masculina, às vezes um senhor de 80 anos, os espermatozoides eles não têm 80 anos, são de semanas ou às vezes de dias. Então por isso que às vezes um homem de 80 anos consegue fecundar uma moça nesse período da menarqueme, que é o período onde a mulher está ovulando, que gira de 10 a 40 anos, 45 em média. Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é. Olha, temos uma cantora aqui. Que bonitinha. E o Fernando veio sentar aqui com a gente agora. A gente vê que o Fernando ajuda bastante. O que o senhor tem visto no seu consultório, doutor José Nélio? Os pais têm ajudado, têm dividido as tarefas? Normalmente eu conheço todos os pais. A maioria vem nas primeiras consultas, depois fica para a mãe. Alguns pais são fiéis e vêm lá bastante. Você está indo nas consultas? Sim, costumo acompanhar, né? E pretende continuar? Não tenho dúvida. Porque a mãe, a sobrecarga já é imensa, né? Então, compartilhar esse momento é legal também, porque as dúvidas, né, que a gente chega no consultório, acho que deve ser muito comum, a gente tem dúvidas, um número X de dúvidas, a gente sai de lá com exponencialmente alto, né? Já sai com mais dúvidas ainda, como é que a gente vai proceder. Logicamente que Porque cada mês tem novidade, né? Sempre. Diariamente, na verdade. Não é, Maria Luísa? Ela é muito linda. Ela está com 3 meses. Um pouquinho mais. E ela está na meses. amamentação exclusiva ou já introduziu alguma coisa? A gente estava comentando até com o doutor que é justamente isso. A nossa preocupação era a manutenção da amamentação, né, exclusiva pelo leite materno, e se a gente ia conseguir, ao dar o complemento, se ela ia perder esse vínculo. Essa era uma dúvida. E a gente percebeu que não. Tem fortalecido, inclusive, sim. E o David Almeida foi conversar com os homens sobre gravidez. É a vez do pai no Papo de Mãe. Você sempre quis ser pai? Como é que foi? Ou foi por acaso? Por acaso. E aí, quando o menino apareceu, você acompanhou a gravidez? Como foi? Acompanhei a gravidez e fui firme lá com a mulher, né? Ficou firme lá, acompanhou mesmo ali, fazendo carinho na barriga dela, acompanhando todo o movimento, dando atenção. Pra criança nascer amorosa, né? Como é que é? Dando afeto pra criança nascer amorosa, assim, né? Calma, né? E você acompanhou o parto? Não. Aí, quando a mulher foi, meu irmão ajudou e levou ela e tal, e chegou lá, já tinha nascido. Mas como foi? Você só ficou sabendo depois que nasceu? Foi. Por quê? Não, a mulher tava esperando, mas não tem o dia, a hora, o momento certo, né? Deus, quando bota pra nascer, qualquer hora nasce, né? Que idade tem? 4 anos. 4 anos. É o primeiro? Graças a Deus. E o último? E o último? Jamais não. Você cuida, se preocupa? Sim, demais. Acho que é a para a nossa vida para viver a vida da criança ali. Até ele conseguir andar por si só no mundo. Mas eu acho que ele pode ter 30 anos, 40 anos, ele sempre tem preocupação. Assim como meu pai tem comigo, eu vou ter com ele, não tem jeito. E você acompanhou o parto da tua esposa? Eu não assisti não, cara. Não. Acabei não assistindo o parto, eu não assisti não, porque só de ver a criança lá depois já quase passei mal, que eu sou meio fraco com esse lance aí, mas... Eu fiquei numa ansiedade muito grande para participar do parto. Na nossa cidade, o hospital em que a Maria Luísa nasceu não era hospital e maternidade, apenas hospital. Então a preparação da sala não comportava, por exemplo, uma pessoa externa ao processo do parto. Então, mas até o último momento eu esperava participar do parto, enfim, né? Também para dar uma força
para Camila e achando que seria benéfico. Mas na verdade, talvez até depois conversando com a nossa obstetra, ela falou que poderia até a Camila poderia ficar até mais nervosa durante o processo. Mas... Então, na hora de nascer, você não estava mesmo? Não, eu acompanhei do lado de fora do centro cirúrgico. Dava para ouvir alguma coisa? Quando a porta abria do centro cirúrgico, aí eu ficava observando e a qualquer movimento eu já pensava, não vai nascer. Então, o processo, como a Camila tinha falado, o parto foi induzido, então, mesmo com a indução, ele demorou ainda 1 hora, um trabalho de quase 2 horas na sala, né? E logo que nasceu, você pôde ver? E pude. Inclusive, foi muito engraçado porque a pediatra da Maria Luísa, ela apareceu com um embrulho nas mãos e eu não sabia se era parte da instrumentação, se era um neném. E eu fiquei, mas cadê ela? Aí ela passou aí foi os primeiros cuidados, no primeiro banho, eu acompanhei, eu falei, ela tá aí, ela tava dentro do... E você falou que faz questão de acompanhar as consultas e trocar fralda, você troca, porque a gente fez... Cadê o Almir? Tá aqui, Almir. O Almir nunca tinha trocado uma fralda. O Almir trocou uma fralda pela primeira vez aqui no Papo de Mãe. Foi um desastre. Mas a gente deu uma fralda premiada para ele, viu? Luísa, nós temos aqui um grávido aqui hoje. Ah, é? O assistente está atrás da Renata lá, ó. Então vem cá. Semana que vem. Vem cá. Que legal. Vai ser pai. Tava ali prestando uma atenção. Eu que mais prestava atenção na conversa aqui hoje. Tá ficando perto. Vem cá, Antônio, vem cá. Será que ele vai também? Está preparado para isso, Antônio? Tô preparado, né? Acho que no máximo 8 dias. É pai de primeira viagem também? Ai, que legal. Como vai chamar? Vai ser Sofia, uma menina, se Deus quiser, muito abençoada. Você tem alguma dúvida para tirar aqui com os especialistas? A maioria eu já tirei. Então o programa tá bom, né? Só tinha uma dúvida do negócio da bucha e do limão. Disseram que tinha que passar limão. Mais participativos, né? Lá ginecologia. Gente, olha só, o Fernando falou, a nossa obstetra, isso que é um pai participativo. Está preocupada com como cuidar do seio, então... Isso é mais uma crendice popular, uns costumes que a gente respeita por educação, mas o mais recomendável é o banho de sol, naqueles horários pré-determinados já comentados. Você quer acompanhar o parto? Eu quero assistir o parto, né? Você está preparado para isso? Tô. Qualquer coisa na hora eu corro. Você vai estar no hospital, alguém te socorre lá, né? Ou não, né? Eu acho que na sala de parto socorrer o pai é a última coisa, né? E a moleira do bebê é uma outra preocupação de muitos pais. As fontanelas, nome oficial das moleiras, são aberturas no osso do crânio do bebê, separadas por linhas também abertas, chamadas suturas. É isso que facilita a passagem do bebê na hora do parto. Existe essa preocupação com a moleira, né? Porque é mole, né? Mesmo, Eu não tenho medo de passar. Dá uma aflição, as mães ficam com medo de bater. Não, faz parte do exame físico, não há problema nenhum, a gente sempre examina. Mede o perímetro cefálico, essas moleiras se fecham normalmente por volta de 12 a 18 meses, ou 12 a 14. Podem começar a se fechar com 4 meses, o normal não é. O normal se começar, às vezes, o normal é se fechar por volta do primeiro ano. Isso é que o meu filho, a moleira dele foi fechar só com uns 2 anos, assim, acontece da moleira fechar mais tardiamente também? Então, mais ou menos, pode começar até com 4 semanas a fechar, que não é o normal. Pode começar um pouco mais frequente com 6 meses, mas pode fechar até o 2º ano. Por volta de 12, 18 meses. Varia de uma criança para outra. Se fecha. Por que sempre nas consultas o médico examina a moleira? Primeiro para ver se fechar precocemente. Antes de 4 meses ou se demorar mais que 2 anos, evidentemente, você tem que pesquisar. E outra coisa é para ver se tem abolamento, ou abolamento de moleira pode indicar alguma doença do sistema nervoso central, ou se está muito baixa, desidratação. Já tinha ouvido falar de moleira? Já. Tem algum manual de como segurar para, não sei, interferir nesse processo de fechamento, não? Não, isso não. Você vai precisar fazer um novo dicionário, viu? Pois é, eu tô vendo materno.
Carmen. Então, bom, o nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E quem quiser saber mais informações, doutora, as mulheres que querem engravidar, estão grávidas, tem algum site que pode divulgar, alguma coisa assim? Dentro do programa da Rede de Proteção à Mãe Paulistana, nós temos localizados na Brigadeiro Luiz Antônio. Existe um site do Mãe Paulistana também, e o programa sempre está aberto a todas as parturientes, futuras mães e público em geral para tirar dúvidas a respeito da E quem quiser escrever gravidez. também pode escrever para o nosso site, o senhor pode responder aos nossos telespectadores, tá bom? Você, Dani? Eu gostaria de dar o meu site, que chama www.gestamater.com.br e deixar avisado que lá tem vários, um ícone de artigos e cartilhas e manuais, que são todos os manuais do qual eu me baseio, que são da Organização Mundial de Saúde, Unicef, sobre aleitamento, sobre parto, dicas até para uma alimentação complementar pós 6 meses. Então, para as mães entrarem, os pais que quiserem, que tem bastante material disponível para fazer download. Tá ótimo. E o senhor? Eu prefiro responder as perguntas através do nosso site. Do site de então, vocês. quem ainda tiver alguma dúvida desses bebezinhos, o que fazer com esses bebezinhos nos primeiros dias? Obrigada, então, pela participação. E você, Fernando, vai continuar assistindo ao Papo de Mãe, né? Não tenho dúvida, agora mais que nunca. Mais do que nunca. Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. E da Camila, cadê a Camila? Acalmou? Traz aqui a Maria Luísa. Para dar tchau. Para dar tchau. Mas ela tem um cabelo, não, ó, já pode pôr fitinha e tudo mais. A minha primeira, a Laura nasceu cabeluda, a segunda nasceu completamente careca, então não se assustem se o filho nasceu de um jeito ou nasceu de outro, porque... E tchau, Maria Luísa. Ó, quando voltar para Goiás, você manda um beijo pro Nick, pro Luca e pro Thales, que são meus priminhos que moram lá em Goiás, viu? E a Carmen, daí a Carmen tem que voltar um dia com o Pedro. Volto com o Pedro. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela sua participação e uma boa hora, como dizem, né? Obrigada. E você, quando estiver grávida, avisa pra gente, hein? Não, engravidando, você vem participar aqui de um outro Papo de Mãe. Tá bom? Obrigada a todos, então. A gente tem alguma musiquinha de encerramento, Irajá? É uma música muito bonita do Vinícius de Moraes, que fala do sonho dos pais. Chama-se O Filho que Eu Quero Ter. Então, obrigada a todos pela participação. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre educação. A escola, a alfabetização, o aprendizado, a escolha da profissão. Como lidar com a educação dos nossos filhos em todas as idades? Mande as suas sugestões, participe do nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Até o nosso próximo encontro. Até! É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de viver. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Seu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem.